Você já ouviu a frase que está sacudindo Brasília? Se meu filho estiver metido em qualquer irregularidade, ele terá que ser investigado, processado e punido como qualquer outro cidadão. Não há proteção para ninguém. Palavras fortes ditas pelo presidente Lula. Mas o que está por trás dessa declaração? Por que ele diria algo assim, colocando a própria família no centro do furacão? Fica comigo que hoje a gente vai desvendar a estratégia, os riscos e o que realmente está em jogo com essa fala. A bomba explodiu no momento mais delicado possível. A Polícia Federal e a CGU, a Controladoria Geral da União, estão no meio de uma mega operação para desmontar esquemas bilionários de corrupção e fraude dentro do Instituto Nacional de Seguro Social. Estamos falando de desvios que afetam diretamente a aposentadoria de milhões de brasileiros. E no meio desse escândalo, começaram a surgir sussurros, indícios que poderiam ligar familiares do presidente a algum tipo de influência em contratos ou liberações de dinheiro dentro do Instituto Nacional de Seguro Social. Imediatamente, a oposição e a imprensa acenderam os alertas. Qualquer suspeita envolvendo a família de um presidente é um prato cheio para uma crise política. E foi nesse cenário de tensão que Lula soltou a frase que abriu este vídeo. À primeira vista, parece uma demonstração de força e transparência, certo? Mas na política nada é tão simples. Cada palavra é calculada, cada gesto tem um objetivo. Então vamos analisar ponto a ponto qual é a estratégia por trás dessa jogada. O primeiro objetivo é claro: criar um contraste direto com o governo anterior, de Jair Bolsonaro. Quem não se lembra das constantes acusações de que Bolsonaro tentava interferir na Polícia Federal para proteger seus filhos? Casos como o das rachadinhas envolvendo Flávio Bolsonaro, ou as investigações sobre Carlos e Jair Renan, sempre foram acompanhados por polêmicas sobre a troca de diretores da Planeamento Familiar e a falta de autonomia da instituição. Ao dizer que não protege ninguém, Lula quer enviar uma mensagem muito clara ao eleitorado. Eu não sou como ele, comigo. A lei vale para todos, inclusive para os meus. É uma tentativa de se posicionar como um líder republicano que respeita as instituições e não usa o poder para blindar a própria família. Uma jogada clássica de diferenciação política. O segundo ponto dessa estratégia é uma espécie de blindagem de popularidade. Pensa comigo. Ao se antecipar a um possível escândalo, Lula tenta tirar a força da crítica da oposição. Ele praticamente autoriza publicamente a investigação. Se no futuro a investigação sobre seu filho avançar e comprovar algo, ele poderá dizer: eu avisei, eu permiti, eu não passei a mão na cabeça. Isso não apaga a crise, mas amortece o impacto. Por outro lado, se a investigação não encontrar nada, ele sai fortalecido. Poderá usar isso como prova de sua integridade. O líder que não temeu a verdade e que no final provou que as acusações eram infundadas. É como um movimento de xadrez. Ele se coloca em uma posição vulnerável de propósito, para ganhar uma vantagem estratégica lá na frente. E o terceiro pilar dessa estratégia é o fortalecimento dos próprios órgãos de controle, como a Polícia Federal e a CGU. Uma fala como essa, vinda do chefe de Estado, funciona como um sinal verde. Ela transmite a mensagem de que os investigadores têm autonomia para ir até o fim, doa a quem doer. Para a imagem da Planeamento Familiar que foi tão questionada nos últimos anos, isso é fundamental. A percepção pública de que a polícia pode investigar até mesmo a família do presidente, sem sofrer retaliações, aumenta a credibilidade da instituição. Lula, ao fazer isso, também tenta mostrar que o seu governo é o que restaurou a independência desses órgãos, um ponto central de sua campanha. Mas, como em toda aposta de alto risco, as coisas podem dar muito errado. Apesar da fala forte e da estratégia bem montada, a realidade é imprevisível, e os riscos são enormes. O primeiro e mais óbvio é o risco familiar e político. Vamos ser diretos. E se a investigação avançar e comprovar a participação de um dos filhos de Lula, como Luiz Cláudio, que já foi alvo de outras apurações no passado? Se isso acontecer, o custo político para o governo será gigantesco. A frase de Lula não será suficiente para conter o estrago. A oposição terá a arma mais poderosa que poderia desejar: a prova de que a corrupção chegou, mais uma vez, ao círculo mais íntimo do poder. Seria uma crise de legitimidade que abalaria os alicerces do governo, independentemente do que o presidente tenha dito antes. Além disso, existe outro risco, que é uma mudança de narrativa. É um padrão que vemos se repetir na política brasileira. Enquanto a investigação está no campo da suspeita, o discurso é de transparência e apoio à justiça. Mas no momento em que as apurações começam a apertar o cerco contra aliados ou familiares, a conversa muda. O que era investigação necessária, de repente se transforma em perseguição política, armação da oposição ou revanchismo. Setores do governo e da base aliada podem começar a deslegitimar o trabalho da polícia e do judiciário, acusando-os de parcialidade. Essa mudança de discurso pode confundir a opinião pública e criar uma narrativa de vitimização, mas também desgasta a imagem do governo, que parece ter dois pesos e duas medidas. Então, o que temos aqui é um presidente tentando controlar uma narrativa explosiva.
Lula fez uma aposta ousada. Ele usou uma possível crise para se diferenciar de seu antecessor, proteger sua popularidade e fortalecer as instituições. No entanto, ele está caminhando sobre uma corda bamba. O desfecho dessa história ainda está em aberto e vai depender do que a Polícia Federal e a CGU encontrarão em suas investigações. O que fica claro é que os próximos meses serão decisivos. A palavra de Lula será testada. Será que a promessa de não proteger ninguém vai se manter se as evidências se tornarem incontestáveis? Ou veremos a velha história da perseguição política voltar à tona? Uma coisa é certa: os olhos do Brasil inteiro estarão voltados para os próximos passos dessa investigação e para a coerência entre o discurso e a prática do presidente. E você? O que acha? Acredita que a fala de Lula foi um ato genuíno de transparência ou uma jogada política calculada? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos debater esse assunto tão importante. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.